palavra limite, como eu já tinha escrito aqui, ela não tem muito a ver com o que a gente usa no dia a dia. Então, não tentem fazer nenhuma conexão com isso que a gente está definindo agora, né, com o que a gente usa na linguagem, né? Isso vai ocupar muito tempo de vocês, né, porque quando eu estava no lugar que vocês estão agora, eu fazia isso, eu costumava tentar fazer conexões com as palavras que a gente. Isso vai fazer você perder muito tempo. Essa é a que a gente está falando, que eu quero dizer no final, né? Bem, a gente quer dar um significado novo para essa palavra limite, né? Bem, eu tinha preparado aqui um exemplo, né, só para motivar as coisas, né? Mas, por exemplo, imagina que você tem uma situação ideal, uma colônia de bactérias, né? Tu começa com uma, né? E depois de um certo tempo você vai ter um monte, elas vão se reproduzindo, né? Por meiose, né? Aí o que acontece? A pergunta que eu fiz assim para vocês é: qual é a tendência do comportamento do número de bactérias ao longo do tempo? Vamos imaginar que, tipo assim, a gente vê de hora em hora quanto que tem de bactérias num certo, sei lá, num vidro, alguma coisa assim, né? Bem, como eu acredito que todos estejam de acordo, né? ah, se a gente está em situações ideais, que a bactéria nunca morre, não precisa de comida, não, uma coisa assim, indestrutível, basicamente, né? Essa colônia vai tender a aumentar, ficar o número que você quiser, né, uh, de bactérias, né? Basta que você tome um tempo muito grande. Então, a tendência, né, do comportamento do número de bactérias ao longo do tempo vai ficar muito grande, né? Esse exemplo ele é muito assim simples, mas ele está escondendo aqui, né, a noção de limite, né? A ideia de limite é tendência, ou seja, como que o seu objeto, né, ele se comporta, né, conforme você faz alguma coisa acontecer. Ou você faz nesse caso aqui, o tempo ficar muito grande, ou você faz o tempo ficar perto de alguma outra coisa, né? Um outro exemplo, né, por exemplo, se tu pega um exemplo físico, deixa eu só pegar isso daqui e vou puxar isso aqui lá para baixo. Ver, beleza. Deixa eu só puxar mais uma vez. Beleza. Um outro exemplo que a gente pode, né, assim, bem que a gente vê no dia a dia, seria tipo assim: imagina que você pega um pedaço de. Deixa eu ver. Imagina que você pega um balde, né? Um balde vazio, aí você começa a despejar água no balde. Você vem e começa a jogar água aqui no balde. Né? Bem, o balde não está furado, está todo certinho. Né? O que vai acontecer? Sei lá, você está jogando, vamos dizer que a cada minuto entram 2 litros, né? A cada minuto entram 2 litros de água no balde. Vamos pensar que a gente está jogando isso de forma constante, só para não piorar muitas coisas.
O que vai acontecer? Bem, depois de um tempo, né, a gente começa a observar que o nível da água aqui ele vai começar a aumentar, né, vai aumentando, né? A pergunta é a seguinte, olha só, o nível começa a aumentar. Aí a gente fala o seguinte, a gente começa eu falo assim, olha só, no tempo é igual a 1 minuto e meio, né? Qual que é a tendência da altura, por exemplo, de, sei lá, vamos dizer que é a altura dessa coluna aqui de água? Qual que é a tendência, ou melhor, como é que o comportamento desta coluna aqui de água, né, fica perto do tempo 1 minuto e meio? Você saberia me dizer? Então, E aí, não, vamos pensar que a gente, tipo assim, na hora que você joga 2 litros, sobe aqui, sei lá, 2 centímetros, né? sim. Como é que seria o comportamento, por exemplo, da altura de coluna do líquido? Não, para um minuto e meio seria 3 centímetros, né? 3 centímetros, né? Então, tipo assim, perto do. A gente está falando aqui que a gente quer dizer, né? A tendência desse comportamento seria, bem, pertinho, então quer dizer que perto do tempo 1 minuto e meio, hum, a coluna de água tem aproximadamente 3 centímetros de altura. Tá. Esses exemplos eles são legais para motivar, tá? Apesar de serem simples, eles são bem legais, tá? Mas não deem risada, por favor, da simplicidade dos exemplos. Mas olha só, aqui a gente está escondendo muitas coisas, né? Na real, quando a gente está falando de limites, a gente não quer saber exatamente o que acontece, né? Não é, pelo menos, se você conseguir, tudo bem, mas não é, por exemplo, um objetivo principal você saber o que acontece exatamente num ponto, né? Você precisa saber o que acontece perto desse ponto, né? Por isso que quando eu escrevi aqui embaixo, deixa eu só terminar de ajeitar o desenho. Por isso, quando eu escrevi aqui embaixo, olha só, a ideia que a gente vai querer de limite é aproximar um objeto. Bem, quis aproximar. A gente quis aproximar a altura dessa função. No outro, a gente quis aproximar um número de bactérias, né? Nesse caso, vai ser nosso objeto na, de uma outra quantidade fixa, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui que vai ficar meio, senão vai ficar meio ruim, vai ficar meio. Queremos aproximar. Deixa eu fazer melhor. Queremos aproximar nosso objeto. Isso aqui não vai, eu vou apagar. A gente quer aproximar nosso objeto de uma outra quantidade fixa de uma a outra de uma, não vou por outra, senão fica muito estranho. De uma quantidade fixa conforme vamos ah, vamos aproximando, vou por assim,
um outro objeto de uma outra quantidade fixa. Não está dizendo nada, talvez confunda até mais, mas é mais ou menos isso, né? A ideia de limite de uma função, ela vem disso, né? Como assim? Se vocês pegarem e olharem no livro, o Spivak ele começa assim, dá uma definição meio que provisória, né? Isso é interessante, né? Ele motiva bem as coisas, mas o que ele está falando? O que ele está falando quando ele está, por exemplo, o que ele está falando aqui, né? Ele fala assim, uma função vai atender um limite L, né? Quando a variável x tende para o A, quando você pode fazer uma coisa a f de x, né, tão perto quanto você quiser daquele negócio, desde que você faça uma coisa ficar perto da outra, né? O que é isso que ele está falando, basicamente? O que ele está falando aqui é basicamente o que está aqui, só que de forma muito melhor, né, de forma mais clara, mais bem escrita do que eu pus aqui. Mas a ideia central de limite é, você quer aproximar um objeto, neste caso o que a gente vai ver vai ser funções, né, imagens, né, de um ponto por uma função, ou seja, você quer aproximar f de x a uma quantidade fixa conforme você aproxima, por exemplo, o argumento de uma outra quantidade fixa. Vamos ver isso mais assim. Eu vou salvar isso daqui. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui página um pouco complicadinho. Não. Eu vou salvar só o PDF. A página 1. Beleza. Peraí. Descarta. Bem, a ideia que ele dá aqui, a primeira definição é que você vai falar que uma função, então a gente está falando de limites de uma função real a uma variável real, né? Por exemplo, a gente não vai estar preocupado, por exemplo, a gente vai, no geral, quando a gente estiver trabalhando aqui, esta função ela vai estar definida nos intervalos, né? Onde I é um intervalo da reta. Não. Bem, F poderia estar definido num conjunto muito estranho, sei lá, uma coisa assim que só aparece uns pontinhos aqui, né? E, bem, essa noção de limite também funciona para esse tipo de coisa, só que é muito mais difícil a gente definir essas coisas em conjuntos assim mais complicados, que tem uma estrutura mais complicada, né? Isso tem a ver com o estudo de topologia. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar só com os intervalos da reta, porque já é mais que necessário, né? A gente vai só tratar dos intervalos, né? Bem, a noção de limite, né, a primeira noção que a gente vai gravar bem é a seguinte, né? Bem, uma coisa que eu vou deixar aqui meio por fora é a seguinte, né? Tipo, quando a gente está falando de limites, a gente precisa de uma certa estrutura de fato no conjunto ali que a gente está tratando.
Mas a gente vai pedir assim, ó. Eu vou só falar isso, mas a gente vai pedir, por exemplo, que quando você pega intervalos abertos assim, ao redor desse ponto aqui, do A, né, vai ter pelo menos alguém ali que vai estar no I, porque senão não faz sentido, né, a gente falar de limite nesse caso, tá? Então, por exemplo, este A, por exemplo, se a gente pega o I, vai ser esse intervalo aberto aqui, sei lá, vamos pegar um outro ponto aqui, um C, por exemplo, né? Por exemplo, o C ele não vai poder estar aqui, ó, muito distante do intervalo, né? Ele poderia ter um desses extremos, no máximo, né? Mas muito longe que isso não poderiam ser, né? Essa definição que a gente está dando aqui, né, de qualquer que intervalo, eu suponho que todos saibam que é um intervalo, né, da reta. Essa definição aqui que a gente está chamando, né, tipo assim, você pega qualquer intervalo que tem um centro aqui em C, esse daqui é o raio dele, que é o epsilon, vai ter, qualquer epsilon que tu dá vai ter um pontinho do I. Tá? Isso daqui se chama ponto de acumulação, né? Isso daqui você pode definir para contextos mais gerais, mas em topologia isso se chama ponto de acumulação. Você precisa disso para quando você pega, quando você quer ver isso daqui, né? Quando o x, por exemplo, vai para C, tem que fazer sentido, né? A f de x, né, está definido próximo de C, né? Por isso que tu pede essa noção de ponto de acumulação. Mas a gente não vai fazer isso, porque isso é muito técnico, e a gente está pegando os intervalos da reta justamente para isso, né? Porque a gente sabe que os únicos pontos de acumulação dos intervalos, né? Ou só são os pontos que estão no interior dele, os pontos que estão dentro dele. O intervalo pode ser aberto, fechado, do jeito que você quiser, ilimitado, limitado, né? Aberto de um lado, fechado do outro, não sei o que lá. Os únicos pontos que são pontos limites ou pontos de acumulação do seu intervalo vão ser os que estão dentro dele, ou seja, o interior dele, ou essas coisinhas aqui, esses pontos extremos aqui que ficam chamados de pontos fronteiras. Todos os outros pontos estão muito longe e não, já não é. Tá? Isso daqui é uma coisa que a gente está usando, né, para facilitar o estudo, tá? Do que a gente está vendo. Bueno, tá. Vamos definir o que é limite, né? De uma função f, desse jeito, né? Vamos dizer que L tu pode chamar de quantidade, uma quantidade fixa, e L, né, número real, é limite de uma função f, né, que vai estar definida no intervalo I da reta, C e somente C, à medida que C e somente C, uma função f, falta uma parte, né, quando x tende a C, né, C e somente C, pudermos, isso daqui é uma definição provisória, aproximar
Deixa eu só pegar aqui as imagens de pontos x no intervalo e por f da quantidade L desde que tomemos x próximo de A, mas não necessariamente que esteja definido em A, né? Deixa eu ver se eu mais imagens no ponto de C por F a quantidade L fixa, né, desde que tomemos x próximo, mas não necessariamente igual ao A. Bem, isso daqui tu pede por quê, né? Porque tu quer definir por uma coisa muito geral, por exemplo, se você não tivesse isso, né, se obrigasse que sempre estivesse definido em A, você iria só estar trabalhando, por exemplo, com funções contínuas, né? Tivesse que estar definido em A e valesse que o limite existisse, então, e fosse aquele negócio ali, o ponto A, a imagem da F no ponto A, então tu estaria trabalhando com funções contínuas, por exemplo, né? Isso daqui que a gente pede é para generalizar mais ainda essa noção, né? O que ela está dizendo? E vamos tentar entender ela. Ela está dizendo assim, ó, você pega aqui, eu vou fazer um desenho de um gráfico, mas só para motivar mesmo, vou fazer um desenho de um gráfico de uma função f real qualquer. Isso daqui é o gráfico no plano x, y, né? E aqui é uma quantidade, é o número real A, e aqui vai ser o nosso, peraí, deixa eu ver, para não ficar, e aqui vai ser o número L, né? A função pode ou não pode estar definida em A, não faz diferença, né? O que significa dizer que o L é limite da F quando x vai para o A? Bem, significa o seguinte, olha só. Você consegue aproximar, né, as imagens de x nesse intervalo I, ou seja, as imagens de x são essas coisas aqui, ó. Ou seja, são essas coisinhas aqui. Vocês conseguem aproximar as imagens de pontos x do intervalo, ou seja, estas coisinhas aqui, a quantidade L, né, que está fixa, aproximar quer dizer ficar fazendo isso aqui cada vez menor nessa distância, né? Desde que você tome, né, pontos aqui pertinho do A, desde que, por exemplo, sei lá, o seu x esteja aqui, por exemplo, né? Isso que é a ideia de limite, né? Ela não tem muito a ver com o que a gente está acostumado, mas é isso, né? A ideia é que você consiga aproximar as imagens de pontos que quando tu aplica a função f, né, a uma quantidade fixa, quando você faz, por exemplo, o seu argumento, né, o x, né, ficar próximo de uma outra coisa que está fixa, tá? Por exemplo, no exemplo anterior que a gente viu, tá?
a gente estava falando assim, a gente viu dois tipos de comportamentos limites, né? Quando o x, né, no caso lá era o tempo, ficava muito grande, isto é, ele tendia para aumentar, né? E a gente viu que a quantidade de bactérias, nesse caso aqui, tende a ficar muito grande. E aqui a gente está vendo um outro tipo de comportamento, né? Que é aquele comportamento do negócio reservatório de água, né? Pertinho de 1,5 minutos, né? Não necessariamente lá. A gente sabia que essa altura aqui, né, da coluna de água é próxima de 3 centímetros, né? Agora imagina isso daqui nesse contexto. Aqui é o nosso 1,5 minuto, aqui é a altura de coluna d'água. Ou seja, você pode fazer a altura da sua coluna de água, né? Supondo que a água continua caindo constante, né? Mesma quantidade de vazão, né? Constante, tudo mais, né? O balde não está furado, não tem evaporação, não tem nada, não. Bem, aí que essa noção está dizendo? Que você pode fazer a, a sua altura de líquido fica tão perto desses 3 centímetros aqui, ou seja, né, do L, nesse caso, desde que você tome o tempo pertinho do 1,5 minutos. Se você tomar 1 minuto e 45, bem, vai estar pertinho já dos 3 centímetros de altura da coluna da água. Se toma 1,6 minutos, também vai ter passado, mas também vai estar pertinho. Tá? Esses dois exemplos, eles são assim bons porque eles estão meio que escondendo duas coisas, né? A primeira delas é que ele está falando de esse tipo de comportamento aqui da coluna de água, ele é um comportamento que se chama monótono, ou seja, sempre está aumentando, né? Ou fica constante como é que estava antes, mas sempre está aumentando, nunca diminui, né? A gente vai ver mais para frente teoremas disso, né, sobre esse uh, tipo de comportamento, né, mas a coluna de água está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E a gente sabe que perto ali tá, vai ser uma coisa assim. Então tá, a ideia de limite é você pode fazer uh, uh, as imagens de pontos do X no intervalo, né, pela aplicação F, perto dessa coisa aqui, sempre que você fizer o X perto do A. Não. Ele fala aqui, a função vai tender ao limite de L quando perto do A, se você pode fazer f de x, ou seja, a imagem de x pela f, né, ficar tão perto de x quanto você quiser, né, desde que você faça o x ficar tão perto, suficientemente perto de A, né, mas não necessariamente o A. Né. Ele dá muitos desenhos aqui, né, faz uns desenhos bem interessantes, né. Eu acho que eu vou também explorar um pouco esse recurso que ele faz aqui dos desenhos, que é importante ter essas intuições. Né? Bem, deixa eu só. Tá. Tá. Bem, tem várias formas que, por exemplo, a sua função poderia se comportar perto daquele ponto. Né? Ela pode, como a gente viu nos exemplos aqui, ela pode só crescer, né? Por exemplo, vários comportamentos que ela pode fazer, né? Por exemplo, ao ficar perto de um ponto aqui, ela pode crescer, atingir esse valor A, ela só crescer, ela podia fazer uma loucura assim antes, né? Tipo assim, ela poderia
a oscilar aqui assim, fazer uma coisa assim, depois fazer uma coisinha assim. É muito estranho a gente querer classificar esse tipo de coisa, mas a gente não está interessado porque isso é meio que impossível você descrever todos os comportamentos, mas é meio que isso, ou uma mistura disso, ou ela vai decrescer, né? Ou melhor, pode ser que ela fique muito grande aqui, ó, por exemplo, quando tu chega por um lado aqui perto do A, pode ser que a sua função tenha um valor muito grande, fique arbitrariamente grande, né? Ou tenda para o infinito, né? Ou pode ser que aconteça o contrário, né? Pode ser que ela fique também arbitrariamente grande, só que com um sinal menos, né? Ou seja, vai tender para menos infinito, né? Ela pode oscilar, né? A, perto aqui do A. Ela pode fazer uma coisa assim, ó. Ela pode vir aqui, ficar perto do A, aqui vale uma coisa e depois aqui vale outra, sei lá. Isso é perfeitamente possível, tá? Pode ser monótona em alguns lugares, ser formadas por troços desses saltos aqui, tudo isso, tá? São várias possibilidades, né? Ela pode, por exemplo, como no caso ali que a gente fez o primeiro desenho, ela pode não ter valor definido aqui no A, ou seja, este ponto A aqui não está no domínio dela, né? Mas olha só, se a gente for parar para pensar, menos esses três casos aqui, mas nesse caso aqui, por exemplo, se a gente considerasse o L como essa coisa aqui, a gente pode, olha só, fazer com que as imagens, né, fiquem perto disso daqui, desde que aconteça o quê, né? Desde que você tome coisas aqui, ó, pertinho. Opa, peraí, bem menor. Vai ficar muito ruim assim, deixa eu só ajustar. É que o desenho vai denunciar muita coisa. Por exemplo, você pode aqui, ó, por exemplo, se você toma gente aqui pertinho, aqui, ó, olha só o que acontece. Quer dizer que as imagens deles vão ficar perto daquele negócio. Então, isso é o limite. Mesma coisa aqui, ó. Se você pega pontos aqui, ó, sei lá, esses pontos que vão. Sei lá, tu quer pegar aqui, por exemplo, suas imagens. Se você toma todo mundo aqui, ó, que tá nessas coisas aqui, ó, nesse conjunto, até uma outra coisa que assim, se tu pega alguém que tá por aqui, você consegue garantir isso, você pode pegar mais alguém por aqui, pode pegar mais alguém que tá por aqui, não. Tá garantindo isso aqui. Se tu pega a gente aqui, ou seja, perto do A, agora perto também vai ser uma coisa assim meio relativa, a gente não quer definir perto, né? A gente faz com que o outro ponto também fique perto. As imagens do, do ponto X pela F ficam perto daquela quantidade lá, L. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Não, o livro não traz isso, mas, por exemplo, quando a gente vem para um lado, por aqui, né? A gente obtém esse valor. Quando a gente vem pelo lado direito, da esquerda para a direita do A, a gente tem esse valor aqui, que é perto disso. Mas quando a gente vem pela direita, a gente tem esse outro valor, né? Isto é, daquela definição provisional que a gente deu, bem, por exemplo, você não pode fazer, por exemplo, não importa o número que você der, né, você não pode fazer as imagens de pontos perto de A arbitrariamente perto de um ponto L aqui. Não existe isso. Não existe limite. Tá? Hum,
que eu vou falar? Eu vou dar uma definição precisa do que é um limite. Né? Tá, o que é limite? Limite, a ideia é o que está. A ideia é o que está no que eu falei antes. Mas o que é limite? Limite é assim. Eu vou. Definição precisa de limite é a seguinte. Né? Aqui é uma definição provisória, né? Ele vai começar, o livro vai motivar mais um monte de coisa até chegar nessa definição. Tá, mas eu prefiro chegar nessa definição antes, depois vocês lerem isso daqui e verem por quê. Né? Bem, então tá. É assim que se define matematicamente o que é um limite, né? Bueno, o que vai ser? Dizemos essa é a definição formal daquela ali, essa é uma definição provisória que f, ela vai estar definida no intervalo I até R, tende ao limite L, né? Quando o x tende a A, tendo L a números reais, fixos, fixados, tá? Eles estão fixos, parados. A única coisa que varia é o x. Né? Bem, se somente se a cada epsilon dado, a cada epsilon positivo dado, é possível, existe, vamos dizer assim, existe um delta positivo, tal que essa daqui é a função módulo, né, de distância de dois números reais. Né? Tá, o que acontece o quê, né? Você pede aqui. Você vai dar qualquer epsilon que tu imaginar, e tu sempre tem que obter um delta. Né? Tal que f de x menos o L vai ser menor do que delta, sempre que tivermos o x menos o A, o x, o módulo de x menos A menor do que delta, e você põe isso daqui para dizer que o x não pode ser o A. Né? O que isso está te dizendo? Olha só. Isso está te dizendo o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui novamente. Né? Isso daqui está capturando o que a gente estava dando antes, olha só. Tá, você vai pegar uma vizinhança, vizinhança e intervalo aberto, vai ser sinônimos aqui, tá? Você vai pegar um intervalo aberto do seu, ele vai ter tamanho 2 epsilon. É assim, você começa assim, você dá um intervalo qualquer de tamanho 2 epsilon, não sei o que você quiser. Né? E, bem, o objetivo é, você tem que obter algum delta, de alguma forma, você tem que obter um delta, de modo que sempre que você tiver um x aqui dentro, isto é, para todo x nesse intervalo aqui, as imagens dele caiam ali dentro. Geometricamente é isso. Geometricamente, entre aspas, né?
Por quê? Olha só, se tu tá falando assim, eu quero que para cada, né, epsilon exista, é importante você se atentar à ordem, tá? Aqui as coisas, ó. A cada epsilon existe, ou seja, aqui tem um para todo e um existe. A gente não pode mudar a ordem desses símbolos, tá? Porque senão fica outra coisa, olha só. Imagina assim, existe um delta, é bem sutil, mas é diferente você dizer que para cada epsilon você consegue um delta. Agora, quando você fala, vai ter um delta que vai funcionar para todo epsilon. É isso que acontece quando você muda. É importante tomar cuidado, né, quanto a isso.